Olá amigos, tudo bem? Bem, como eu havia prometido para vocês, toda quinta ou sexta-feira eu estou editando, publicando, dando conta a vocês do nosso trabalho que acontece todas as quartas-feiras aqui no Instituto de Engenharia Espiritual e Medicina da Alma. Durante o dia, a partir das 2 horas da tarde, nós temos todo o trabalho de acolhimento, o trabalho de atendimento, as pessoas que aportam a essa casa para trabalhos espirituais, trabalho de acolhimento de uma maneira geral. E à noite, isso é o que eu quero falar para vocês, à noite, todas as quartas-feiras, a partir das 7h30, 8 horas, nós temos uma palestra específica sobre um tema. Bom, nesta semana, eu vou acompanhar com os slides, você vai acompanhar com os slides comigo, que a gente utiliza na palestra, para que essa mesma ilustração que você tem aqui conosco ao vivo, você também vai ter agora. Eu vou fazer um resumo, fazer uma sinopse desse nosso encontro, para que você fique atento a esse tema, tendo em vista que ele tem um apelo dentro do programa de política pública de saúde espiritual. Você provavelmente já deve ter assistido algum dos nossos vídeos nesse programa. Se não assistiu, não tem problema, basta você dar um pulinho na nossa página. Inclusive aqui em cima tem um cliquezinho, um asterisco, uma exclamaçãozinha. Se você der um cliquezinho ali, vai abrir um link para a nossa página. Você pode fazer isso a qualquer momento durante o vídeo. Tá legal? Bem, essa semana, como eu estava comentando com vocês, nós falamos a respeito de oração e meditação, e um tema que está muito evidente na imprensa nesses últimos dias, que é a respeito do câncer. Uma doença, um estado fisiológico extremamente devastador, sorrateiro, é uma coisa complicada. E eu, lidando com o paciente oncológico nesses últimos 16 anos, eu me sinto perfeitamente à vontade para falar de uma área que diz respeito ao nosso trabalho dentro do campo espiritual, dentro do campo do acolhimento desse paciente. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, tá? Então, como eu preparei alguns slides para a turma, eu vou apresentar os mesmos slides para você. Então eu quero que você vou ligar o computador e você me acompanha aqui sobre essa questão, tá bom? Então vamos lá. Meditação e oração. Cara, não é possível fazermos um trabalho mediúnico de alta performance se o praticante, se o médium não tiver o hábito diário, eu estou dizendo diário, não é uma vez por semana, é diário, tá? É que nem escovar o dente, que nem lavar o rosto, que nem tomar banho. Meditar e orar todos os dias. É fundamentalmente importante que esta prática faça parte, seja acrescentada ao cotidiano do médium, do praticante de mediunidade de alta performance. Tá? Quando eu digo mediunidade de alta performance, são aqueles indivíduos que já saíram do jugo religioso, porque mediunidade não é ofício religioso, eu repito isso sempre, e passou a entender o seu processo mediúnico, um atributo da sua alma, como sendo um atributo, uma virtude que o indivíduo tem. Tá? Lembrando que mediunidade não é maldição, mediunidade não é karma, mediunidade não é limitante na vida das pessoas. O processo mediúnico, ele é libertador. Assim já nos orientava o Cristo Jesus. Mediunidade é despertar o Deus interior. É fazer com que resplandeça em nosso coração a chama do Divino Mestre. Tá? E ao fazer isso, não existe num momento como esse a possibilidade de estarmos tristes, da possibilidade de estarmos limitados. Claro, óbvio, não há dúvida nenhuma, que toda vez que você atinge patamares de alta performance, eu estou dizendo, não é só no processo mediúnico espiritual não, em qualquer área, você tem um número maior de responsabilidades. Por exemplo, um diretor de uma empresa, o vice-presidente ou presidente de uma multinacional, esse indivíduo é um indivíduo cheio de responsabilidades, ele não pode brincar em serviço. Então, a mediunidade de alta performance também não é para brincar em serviço.
Então exige do praticante muita responsabilidade e muito, muito zelo, muito estudo, muita disciplina, sobretudo. Então o que nos ajuda no processo disciplinar, indiscutivelmente, é a meditação. Tá, por que eu estou falando de meditação, insistindo com esse tema? Porque geralmente meditação está ligado a outras doutrinas, está ligado ao movimento de yoga, ao movimento budista, ao qual eu tenho um profundo apreço, carinho e respeito e admiração. Porque foi através do movimento budista que eu aprendi o valor da meditação. Incluo em todas as etapas, todas as aulas do curso de formação mediúnica tem meditação. Em todas as aulas, em todas as etapas do programa. E os praticantes, os participantes, têm obrigação, o dever de fazer isso em casa, caso queiram alçar um nível de alta performance no seu processo mediúnico. Tá? Tenho dito. Tá? Então, por que eu estou falando sobre isso aí então? Justamente pelo fato de que é importante para o seu desenvolvimento. O que a meditação produz em nós? Produz um estado de autopresença, produz em nós uma condição de um permanente aqui e agora. Toda vez que você sai do aqui e agora, você vai para o passado, se remete a questões do passado. Podem ser questões até legais, algumas lembranças, algumas recordações, legal, bacana. Mas também pode te linkar ou colocar você numa posição de arrependimento, de coisas que você devia ter feito e não fez, coisa que você fez e não devia ter feito, e fica naquela murrinha. Você não pode modificar o passado. Então, não adianta você ficar enchendo o saco com essa questão. O outro aspecto é o futuro. Você fica preocupado com questões que ainda não aconteceram, coisas que possivelmente virão, expectativas que dependem de uma série de fatores. O que acontece? Você não fica no presente, porque é aqui que as coisas são projetadas, é aqui, no aqui e agora que as coisas são fundamentadas. Se eu não tiver este estado de alma, esta paz interior agora, não adianta, essa paz interior ela não vai acontecer daqui 10 minutos, daqui 20 minutos, daqui um ano, daqui uma semana. A paz interior é um momento, é agora. É já. Então, o exercício da meditação, que é um exercício fisiológico, você precisa ficar quieto durante um tempo. Você precisa ficar parado, ficar ajustado durante um tempo. Então, a turma estava me perguntando ontem, quem não participou do encontro de ontem, que são os membros do programa de formação mediúnica de base, não se preocupe. Este assunto será exaustivamente discutido em nossas aulas, fique certo disso, tá? Mas ontem eu falava para eles o seguinte: você, tá? Eu vou te mostrar aqui, vou te mostrar um slide aqui, quer ver? Que é esse aqui, ó. Você tem 10 minutos do seu tempo? Eu estou perguntando, vou fazer essa pergunta para você de novo. Responda com sinceridade. Você tem 10 minutos do seu tempo durante o dia? Só 10 minutos. Você ficar quieto, sentado numa banqueta, você tem esse tempo? Não sei, não tem. Então, qualquer técnica de meditação que eu vou te ensinar, da mais simples até o nível 8 da CIA, qualquer um dos métodos não vai resolver o seu problema. A primeira coisa que você precisa é ter 10 minutos do seu tempo para ficar sentadinho, quietinho, durante 10 minutos. Se você responder que sim a essa pergunta, nós já andamos 90%, 95%, 99% do aprendizado da técnica da meditação. Porque é uma condição fisiológica. A paz interior, ela não está fora de você, ela está dentro de você. Ela acontece a paz interior acontece com você junto, tá? Então, eu preciso adaptar a minha fisiologia para despertar a paz interior. Então, você vai rezar, você vai louvar não sei o que, você vai acender vela, você vai fazer ponto de força, você vai fazer um monte de coisa. Você tem 10 minutos todos os dias para ficar com você? Se você não tem esse tempo,
todas as coisas que você fizer, elas são exteriores a você. Você precisa desse tempo para você, desses 10 minutos. Então, a turma que está participando do programa de formação mediúnica de base, que vai começar agora em fevereiro, se você precisar de mais informações, dá um cliquezinho aqui na exclamaçãozinha, vai lá na nossa página e você vai ter essas informações, data, agenda, programa, tudo certinho, tudo beleza. Essa condição, ela precisa ser aprendida, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser ajustada. Vai chegar uma hora em que você simplesmente fecha o olho e dá uma pequena respirada, o seu estado de paz interior, o seu centramento já é imediato, é fisiológico isso. Então não adianta você querer ter eu vou meditar hoje, depois eu vou meditar daqui 15 dias. Não resolve. Meditação é que nem tocar um instrumento, meditação é que nem um treino desportivo, tá? É que nem jogar basquetebol. Se você treina o arremesso de 3 pontas, tantas vezes quantas forem necessárias, na hora do jogo você está preparado para fazer o arremesso de 3 pontos. Por quê? Porque você faz isso sempre, tá? Então existe a possibilidade de, na hora do jogo, você ser assertivo e você ter a possibilidade de caçapar 3 pontos para o seu time e vitória para você. Tá bom? Então, a turma que está participando do programa de formação mediúnica de base aprende isso com bastante tranquilidade, tá? Mas quando eu digo aprende, é porque todos eles têm 10 minutos todos os dias. Isso é uma exigência para participar do programa. É fundamental que você tenha esses 10 minutos para que você possa desfrutar dos benefícios. Tá? Agora eu queria falar com você um pouquinho sobre oração. Tá? A oração, ela nos remete, nos coloca, nos ajusta aos princípios de lei e ordem. Tá? O que significa isso? Significa que a gente não vai clamar a Deus para que Ele tome uma decisão, se é que é possível isso, em nosso benefício. Para que Ele tome uma decisão e nos privilegie em algumas questões. Por quê? Porque nós somos bonitinhos, porque nós somos legal, porque nós somos bacana? Não. Isso não é possível. A natureza da oração não é clamar a Deus para que as coisas se modifiquem. Mas a oração, ela tem o sentido de modificar a nossa natureza para que nós nos ajustemos aos princípios de lei e ordem. Então, quero aproveitar o embalo e vou colocar um slide aqui de um texto de um filósofo dinamarquês que eu li essa semana num post de uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito afeto por ela, e deixa eu te mostrar. A função da oração não é influenciar a Deus, mas sim mudar a natureza daquele que ora. Søren Kierkegaard é um filósofo dinamarquês do século XIX e, enfim, o trabalho dele foi um trabalho primoroso, portentoso, e ele fez algumas considerações a respeito do processo de processos religiosos e tudo mais, e a oração foi uma das reflexões deste filósofo. Tá? Ele tinha formação em teologia, formação além de filosofia, tudo mais. Então é uma pessoa que nos remete a uma reflexão, que nos remete a um nível de confiança legal, tá certo? Então esses dois temas nós conversamos um pouquinho, que foi um pouquinho antes da gente dar a abertura dos trabalhos de quarta-feira à noite, e o tema principal desta quarta-feira foi a respeito do câncer como doença da alma. A imprensa nesses últimos dias tem feito uma série de colocações. Eu não quero fazer citação de nenhum tipo de universidade daqui ou de lá, ou de alguns autores, porque isso nós fizemos lá, foi no nosso momento de reflexão, foi um trabalho bastante extenso. Mas eu quero chamar a atenção para a síntese dessa conversa. Que aconteceu o seguinte: alguns pesquisadores têm enfatizado a necessidade de diminuir a ingesta de medicamentos quimioterápicos, de diminuir as ações radioterápicas e de conter um pouco as cirurgias. Eu quero deixar absolutamente claro, porque isso que eu estou falando está publicado
na imprensa internacional. E atenção, eu não estou incitando ninguém a deixar de ter o acolhimento técnico, terapêutico, clínico, médico, interventivo, por conta disso que eu estou falando para vocês, pelo amor de Deus. Tá? Quem está me ouvindo aqui é um nível, né, mais inteligente sobre essas questões. Então, e se tratando de câncer, tá, nós precisamos nos remeter à nossa fisiologia. Tá? Porque o câncer acontece nas células, né? Acontece nos tecidos, acontece nos órgãos, modifica a função dos sistemas. Então, essa modificação é feita através de uma alteração no DNA. O DNA é, como todos já sabem, que é aquela cadeia filamentosa com os comandos de algumas proteínas, e esse arranjo dessas proteínas, formando um código, ela vai designar a nossa condição funcional estrutural. A cor do cabelo, a cor dos olhos, a textura da pele, a nossa estatura, as nossas habilidades, né, biomecânicas. Alguns autores já têm deixado bem claro que determinados comportamentos já estão catalogados em algumas sequências de DNA e assim por diante. Tá. Então, o que acontece quando a gente evolui? O processo de evolução, ele se dá através de uma mutação. Modifica-se o sequenciamento do DNA e o indivíduo passa a, por exemplo, não ter mais pelo. Foi o que aconteceu ao longo da nossa história. Nós evoluímos do homem primitivo, que tinha o corpo coberto de pelos, e para hoje nós fomos evoluindo, a ponto de termos muito pouco pelo no corpo. Estão setorizados em algumas áreas. Região pubiana, axila e o alto da cabeça. E eventualmente na face. Muito bem. Então, essa é uma característica do processo evolutivo do homem. Então, essa evolução, e agora eu vou falar da área que me compete, e eu gostaria de convidar vocês para essa reflexão, e foi a reflexão que nós fizemos ontem. O homem moderno hoje evoluiu a tal ponto, eu estou falando isso de pelo menos nos últimos 1000, 2000 anos aproximadamente. Começou a surgir alguns movimentos, principalmente no início da era cristã, o Cristo Jesus chamando-nos a atenção de que nós estávamos passando de uma condição tutelada, do vinde a minhas criancinhas, para uma condição mais rebelde, uma condição onde nós podemos sair, tal qual o filho pródigo, sair e viver as nossas experiências, e com as nossas próprias potencialidades, e com a nossa fisiologia. A nossa fisiologia hoje, no século XXI, está adaptada de tal forma que ela não suporta mais estados de consciência e conteúdos psicoemocionais de baixo tensor vibratório. Os indivíduos hoje que são entristecidos pelas inúmeras razões, que são preocupados por inúmeras razões, que são ansiosos por inúmeras razões, que são amedrontados por inúmeras razões, que são raivosos, principalmente esse, por inúmeras razões. Esses indivíduos, para manter esse estado de consciência de forma prolongada, precisa alterar a sua fisiologia. Ele precisa modificar o status funcional de algumas células do seu corpo. Porque ele vem nascendo hoje um contingente enorme de indivíduos, quase que a totalidade da população planetária, está sendo forçada ao processo de evolução já por essa condição de mutação. Nós começamos a ficar um pouco mais sutil, um pouco mais
talvez volátil, quem sabe, né? E o volátil é por minha conta, por favor, tá? Mas nós estamos, é natural isso. Os nossos níveis de consciência, a nossa capacidade perceptiva já foi lá para cima. Então, quando a gente sente raiva, quando a gente sente medo, preocupação, tristeza, estados de euforia, se nós estamos bem fisiologicamente, esse estado vem, aparece, ele é um conteúdo psíquico temporário e depois ele desaparece, porque nós conseguimos ressignificar tudo isso e ir para um outro caminho, do qual nós nunca deveríamos ter nos distanciado, que é o caminho que tem a ver com a história da nossa alma. Então, quando a nossa alma adoece, um dos fatores que favorece o aparecimento do câncer é essa disfunção, essa doença da nossa alma. Então, essa insanidade espiritual. Então, isso, claro, você vai falar, puxa vida, eu tenho uma condição legal, tranquilo, mas eu acabei desenvolvendo um tumor. Então, eu tenho que chamar atenção para outros fatores também, por favor. Uma boa alimentação, hidratar bem o corpo, uma boa noite de sono, trabalhar no que gosta, gostar do que faz, isso já deve ver um comportamento mais de relação entre as pessoas. Você ser uma pessoa confiável, se permitir confiar nas outras pessoas, carregar consigo o sentido de paz interior, parar de tomar refrigerante, parar de tomar leite, parar de comer material refinado, parar de comer embutidos e produtos que têm a ver com o excesso de conservante. Todas essas coisas favorecem a degeneração dos tecidos. Tudo isso favorece uma baixa no sistema imunológico. Tudo isso favorece o aparecimento de uma célula oportuna para o desenvolvimento de um tumor. Tá bom? Então esse é um fator fisiológico. Esse fator fisiológico, é claro que você não pode abrir mão dele. Lógico, não adianta. Eu sou tão legal, eu sou tão bonzinho, eu sou tão I love you, eu sou tão paz interior, mas eu não tenho hábitos regulares de uma saúde ligada à minha fisiologia. Eu não faço exercício, eu não bebo água, eu não me alimento adequadamente, eu bebo refrigerante em vez de água e enfim, provavelmente você vai ficar doente. Não tenha dúvida disso. Então, por favor, só rezar não adianta, só meditar não adianta. O teu comportamento ele é um conjunto, ele é um multifacetado, ele é um conjunto de ações que tem a ver com a tua alma, com a nossa condição espiritual e com a nossa condição fisiológica. Essas duas coisas engendradas permite que nós nos manifestemos. Por favor, eu não estou aqui incitando ou falando isso ou aquilo voltado a processo religioso. Estou falando de processo espiritual, ok? Eu te convido, se você quiser participar de um dos nossos encontros aqui no Instituto, são as quartas-feiras, é um encontro extremamente gostoso, informal. Após a palestra tem sempre um passe, uma água fluidificada, uma energização, um trabalho gostoso, não tem absolutamente nós não temos nenhum tipo de vinculação religiosa. O trabalho é um trabalho eminentemente espiritual, ok? Então, o convite está feito. E eu espero encontrá-lo na próxima semana, quando nós vamos falar sobre outros temas. Provavelmente no tema da semana que vem será sobre mediunidade e cristianismo, tá? Fique tranquilo, não tem nada a ver com religião, tá bom? Mediunidade e cristianismo vai ser o tema do nosso próximo encontro, tá bom? Deixa você um abração bem grande, que você consiga, me passa uma mensagem, alguma coisinha, dê um toquezinho na nossa página, deixa um e-mailzinho para mim aí. Eu estou conseguindo ter 10 minutos por dia, todo dia eu consigo ter 10 minutos, consigo tirar 10 minutos, ficar sentadinho, quietinho. Se você conseguir fazer isso, independente do que esteja acontecendo com os seus pensamentos, aí depois eu vou te dar as dicas de como fazer uma boa meditação. Se eu conseguir, você consegue, cara. Eu digo isso de pronto, cara, porque eu era duro para esse negócio de meditação, mas era duro mesmo, confesso para você. Cara, eu consegui. É um grande barato, tá bom? E
eu precisava de ser o exemplo para poder motivar os meus alunos, aqueles que participam do programa de formação mediúnica, para que eles sigam por esse caminho, porque é super legal, tá bom? Mais uma vez, um grande abraço para você, fique na paz e nos vemos no nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!